Trapos! Bom dia, Mónica Moreira aos comandos de mais um Boca de Trapos, bem-vindos. No episódio de hoje vou estar à conversa com Letícia Pinheiro, locutora, atriz e contadora de histórias. Tudo sobre a voz portuguesa do audioguia do Museu do Louvre, em Paris, daqui a pouco. Para já, há algumas sugestões de eventos culturais um pouco por aí. Vai acontecer no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, nos Açores, entre os dias 27 e 31 de julho, a primeira edição do Noma Azores, Festival Internacional de Cinema de Direitos Humanos. Este festival é organizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, com produção da Associação Cultural Silêncio Sonoro. Vai haver filmes para ver e conversas para acompanhar de forma presencial. Toda a programação é de acesso livre. Mais informações em nomazores.com. Azores com Z. Para quem está no norte do país, informação sobre as noites na vila em Dolmen da Barrosa, Vila Praia de Âncora. Atuam entre os dias 8 e 11 de julho Nive, Linda Martini, Capitão Fausto e Samuel Uria. Estes espetáculos celebram os 97 anos da elevação da Vila Praia de Âncora à vila. A entrada é livre, mas é preciso fazer reserva nos postos de turismo de Caminha ou Vila Praia de Âncora. A lotação é limitada a 200 lugares. Mais informação através do site da Câmara Municipal de Caminha. Ainda na música, já está disponível em todas as plataformas digitais o novo álbum dos Buraca Som Sistema, Buraca Forever. Este lançamento assinala a noite de 1 de julho de 2016, última apresentação da banda ao vivo, num espetáculo nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa, e é um álbum que foi criado a partir das gravações desse mesmo concerto, onde os temas mais icónicos dos Buraca foram tocados ao vivo pela última vez. Além do formato digital, está também disponível uma edição especial em vinil, daquelas que os colecionadores gostam, com um disco de 7 polegadas promocional extra. Falando em vinis e para outros gostos musicais, está em pré-reserva através do site moonspell.rastilho.com a reedição do álbum Irreligious dos Moonspell, que celebra este ano 25 anos. O lançamento está previsto para outubro. A prometida conversa com Letícia Pinheiro, uma voz que talvez vos seja familiar, já a seguir. Olá Letícia, bem-vinda ao Boca de Trapos. Olá, Mónica, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo teu convite. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns, podcast de Obrigada. cultura. Exatamente. Acho muito interessante esta coisa que tu fazes no início, de falar de que é que está aí, ainda por cima nesta altura, não é, de pandemia, isso ainda é mais necessário. Sim. E mesmo fora desta altura, acho que é uma coisa que já desapareceu assim um bocadinho do espaço mediático e radiofónico, com saudosas exceções, e portanto acho Sim. que é muito válido isto que estás a fazer, e depois ainda por cima juntares aqui a conversas interessantes com pessoas interessantes. Portanto, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, Mónica Moreira, mas pronto, tu dir-me-ás. Muito obrigada pelas tuas palavras, Letícia. É um esforço realmente para poder levar às pessoas que ouvem podcasts e também as que não ouvem, mas passam a ouvir, não é? Algumas sugestões. Eu também faço questão de procurar coisas pelo país todo, não centrar as coisas muito só em Lisboa. Onde nós estamos, mas Perfeito. vai correndo bem porque as pessoas estão interessadas em fazer coisas fora de casa, não é? Agora, conforme vão podendo. Exatamente. Mas também na altura em que estávamos mais confinados, dar algumas sugestões de coisas online, houve tantas, não é? Ainda continua a Uhum, haver uhum. e pronto, tem sido interessante fazer essa parte também. Serviço Mas público. não há dúvidas pelas quais aliás, por que razão tu estás na boca de trapos, senhora Letícia Pinheiro. Não sei, não sei. Portanto, olha, vamos começar aqui pelo ponto mais curioso dos últimos tempos, digo eu, que é o facto de tu estares a dar voz ao audioguia do Museu do Louvre em Paris, Uhum. e quero que me contes tudo sobre isso. Para começar. Olha, foi muito giro, pelo menos foi muito inesperado, pronto, esta área da e sabes que eu só percebi a importância da coisa já depois de ter acontecido, Ah, porque é? ou a coisa ia a meio, já depois de saber o que é que eu ia gravar. Uhum. Porque pronto, quem trabalha nisto, está pronto, é mais um trabalho, vou fazer mais um trabalho. Eu tinha sido contactada por um estúdio para fazer um casting, para um projeto de grande envergadura. Era eu e mais uma série de locutores. Uhum. Enviei a minha voz, participei no casting, e a minha voz foi escolhida.
E sem nunca me dizerem, só me diziam: "É um projeto de grande envergadura, não posso dizer para Uhum. já o que é, não sei o quê, nã-nã-nã". E eu só percebi quando me enviaram o primeiro guião, e no cimo do guião, estava lá escrito: "Projeto Audioguia Museu do Louvre 2020". E eu: "Ah, é só para o Museu do Louvre? Só. Ok, tudo bem". Mas pronto, aquilo bateu na altura, quando vi lá Museu do Louvre, tudo bem. Sim. Entretanto, o trabalho iniciou, comecei a gravar, nas gravações, e de facto depois eu só percebi que aquilo era realmente uma coisa importante. Sabes porquê? Porque eu ia Uhum. super nervosa para as gravações. Eu cheguei a Ok. ficar sem voz. No dia anterior, sempre que ia gravar, eu ficava A sem voz. sério? Yeah. Como é que conseguias contornar isso? Uma pessoa que vive da Chá, voz? não, um milagre dos milagres da voz, Uhum. chá de casca de cebola. Pensei que ias Esqueça. dizer chá de Não, perpétuas roxas. não, não. Pois, Esse é o ok. chá de manutenção. Ok. Esse é o chá que quem trabalha com voz deve beber regularmente para Uhum. manutenção. Quando já estás, QO, chá de casca de cebola, e aquilo é miraculoso, de um Ok. dia para o outro, realmente Hum. aquilo Não faz sabe mesmo muito toda a bem, pois diferença. não? Não, mas eu já Ok. estou habituada, mas no início é duro, é duro. Pois. Sim, e depois tens que lavar os dentes a seguir. Sim, convém. Ok, então ficam as dicas aqui para quem precisar Peço de usar desculpa. o Se chá. calhar foi um bocadinho sugestiva, mas não é muito Não, mas agradável, é não. uma dica super útil, não é? Para quem precisar de o Não, beber. não, esquece pastilhas para a garganta, esquece tudo, não. Chá de casca de cebola é, Muito é a bem. cena. E E então, de ias facto nervosa salvou-me. para as gravações? E eu acho que era por isso que às vezes eu ficava sem voz no dia anterior, pronto, o que aumentava ainda mais os meus nervos. Isto era gravado num Uhum, estúdio no Porto uhum. e, Fazias portanto, a eu ia, viagem, isso também ajudava aos fazia. nervos também, não é? Por acaso as Talvez. viagens eu ia a estudar o guião, Uhum, tranquila e tal, por acaso eu gostava de fazer aquelas viagens. E pronto, e ajudavam-me de facto a acalmar. sim. Mas esta coisa de depois chegava lá, epá, eu estou nervosa, epá, mas eu estou nervosa porquê? Eu não fico nunca, sabes? Eu nunca Já fico estás mais do nervosa que nas habituada, locuções, sim. nunca, não acontece, é uma coisa que não acontece. E eu ficava, e eu pensei, epá, isto é o peso da responsabilidade, isto é o Museu do Louvre. Exato. E outra coisa, já há muito tempo que no domínio das locuções, algo não me dava tanto gozo fazer, aquilo deu-me realmente muito gozo. Foi uma experiência a todos os níveis incrível, pelas viagens que fiz, pelas pessoas, depois eu apanhava boleia muitas vezes, Uhum. naqueles sites de boleias, e Sim, encontrava sim. gente interessantíssima que ia fazer coisas, sempre diferentes e interessantes, nas viagens ao Porto, Porto-Lisboa. Encontrei Uhum. uma vez uma chefe que foi ao MasterChef e opá, havia sempre gente muito, muito interessante, E muito gira. tu podias partilhar, ou neste Yeah, eu caso, vou yeah, vangloriar-te de que exato. estavas a gravar vozes para o Museu do Louvre, ou não? Exatamente, Podias? de vez em Sim. quando, sim, eu vou fazer umas gravações, sou locutora, não sei o quê. Uhum. Tentava não contornar um bocadinho a questão, mas às vezes quando: mas então, mas o que é que faz? O que é que" pronto, às vezes lá saía. Ok. Isso Hum, também é giro, não é? Essa partilha. Sim, foi muito giro. E depois porque foi realmente uma coisa que eu senti, eu aprendi imenso, tu aprendes imenso, não é? Eu nunca fui ao Louvre, Uhum. estive para ir agora, no ano passado, em novembro, que foi um timing espetacular, não é? Sim, Novembro realmente. de 2020, não é? Sim. Maravilhoso, não é? E portanto não fui. Portanto, nunca fui ao Louvre e senti-me no Louvre, não é? Porque eu viajava pelas salas, Claro. na sua descrição. E depois aprendi imenso, falei em todas as línguas que possas Uhum. imaginar. Já sei que houve aí um episódio com egípcio, foi isso? É verdade. Ahm, Pronto, há quadros de todo o mundo no Uhum. Louvre, portanto, eu falei desde holandês a italiano, ok, mas aí tu vais-te safando, francês, Sim. tudo bem. Mas às tantas deparo-me com a sala do Antigo Egito, a ter que dizer uma inscrição que estava numa tumba. Oh meu Deus, num Imagino. túmulo, como é que eu faço isto? Egípcio. Uau. Mas Hum, tiveste ajuda? Tive ajuda, tive Uhum. que falar com pessoas de história da arte, Sim. para a ajuda também do Google, tentar perceber Uhum. como é que as coisas se pronunciam. Epá, olha, e E fez-se safaste, não é? fez o melhor que se pôde. Exato. E então, desde que o Louvre reabriu, agora não é em França com o desconfinamento, a tua voz está, para quem quiser visitar o museu, acompanhado com uma voz portuguesa. Exatamente, isto era para estar on em abril de 2020, Uhum. não aconteceu, não é? Portanto, agora desde a reabertura do Louvre, sim,
lá estarei à vossa Muito bem. espera. Então um dia vais tu também lá fazer a visita contigo, não é? Contigo Exato, eu próprio aos ouvidos. quero muito, quero ver quando é Há de que. ser uma coisa muito gira para se fazer. Muito bem. Letícia, como é que é isto de se viver da voz em Portugal? Não é fácil. Não é fácil, mas é muito giro, é muito giro. Eu gosto muito, é algo que me dá muito prazer, Uhum. mas, é um mercado, um pouco fechado, é um mercado que tu precisas de estar cá muitos anos, Uhum. para conseguir entrar, mas o Sim. que eu sinto é que a partir do momento que entras no mercado, Ok. entraste, Sim. ok. Mas agora até furar, até conseguires entrar no mercado, leva muito tempo. Exato. E pronto, eu levei muito tempo a conseguir entrar de forma plena. Uhum. uh, e pronto, mas cá estou, é algo que me dá muito prazer, é das coisas que mais prazer me dão fazer. E é muito giro, porque estás sempre a fazer coisas diferentes. Uhum. Exatamente. É Estás a fazer publicidade, Estás a fazer dobragens, não é? publicidade, dobragens, audioguias, onde aprendes imenso, Uhum. audiobooks. É um trabalho muito diversificado, quer a nível daquilo que tu aprendes, daquilo que o trabalho te dá, como daquilo que o trabalho te exige. Por exemplo, a publicidade, que é um mundo, não é? Tudo cabe na Sim. publicidade. De repente podes estar a fazer uma personagem, como pode ser exigido um discurso mais voz de companhia, mais clean, mais o Uhum. locutor. Hum, há um sem número, e depois nas personagens pode ser requerido tudo, não é? Claro, é preciso uma grande versatilidade vocal, não é? Para começar, e Sim, depois alguma parte também de representação. sim, não é, mas digo-te que não é muito comum, Uhum. reunir as 2 coisas. Ok. Há muita gente neste mercado, que faz muito bem, este business, sendo locutor. E depois tens os atores, que de facto, estão muito bem na parte da interpretação. Agora, pessoas que consigam juntar estes 2 mundos, eu sei que Uhum. não é comum, já várias pessoas me disseram, é algo um bocadinho difícil de juntar. Eu acho que tenho alguma facilidade, talvez também pelo meu percurso, Uhum. porque tenho um pé nas 2 áreas, não é? Quer na Exato. locução, quer no teatro, e julgo que isso me dá uma vantagem, Uhum. que já várias vezes reconhecida por vários Sim. estúdios, ou foram muito generosos. Não, mas realmente para esse tipo de trabalho dá jeito, não é? Porque é uma questão também de interpretação Sim, e tens essa facilidade. eu dou formação também nesta Uhum. área, e costumo sempre dizer aos meus alunos que mesmo para a publicidade, é muito, muito importante ter capacidade de interpretação. Sim. Não se tem que se dar os 2 lados, e as minhas formações passam muito por aí, é um Uhum. pé nos 2 mundos, Ok. sempre. Entretanto, nós ouvimos na televisão a tua voz também associada a várias marcas. Gostas de fazer esse trabalho em particular? Adoro, adoro. É das coisas que eu. Lá está, como estávamos a falar há pouco, a publicidade é para mim o mundo mais desafiante de todos. Uhum. A nível daquilo que tu tens que dar, em capacidade interpretativa. Sim. Ok, tens as dobragens, mas é como te dizia há pouco, a publicidade cabe tudo. Tu podes pode ser-te requerido qualquer coisa na publicidade. E essa elasticidade que a publicidade te requer, Uhum. embora, ok, como há pouco falávamos, se calhar, para fazer uma coisa, se calhar alguns locutores vão só fazer aquela coisa, mais vozes de companhia, os estúdios já sabem, olha, para isto vamos chamar aquele, Sim. para esta capacidade mais interpretativa vamos chamar a outra pessoa, mas eu conseguir fazer um bocadinho de tudo é uma coisa que me desafia muito e que é muito estimulante para mim, e que eu procuro sempre ser melhor em tudo, quer na interpretação, quer na voz mais do sou a locutor, né? Que é esta coisa que Uhum. soa mais a locutor. E portanto é uma coisa que me dá muito prazer, a publicidade, por conseguir, por ser este mundo quase imprevisível, não, tu nunca Exato. sabes o que é que vai acontecer. Uhum. E sim, é uma coisa que muito estimulante mesmo. Muito bem. Relativamente aqui à questão dos audioguias, tu já terminaste as gravações para o Louvre, isso está Uhum, feito, não é? uhum. Mas entretanto tens outros projetos também na mesma área, não é? Tenho, olha, estive há pouco tempo a fazer, o audioguia para o Parque do Barrocal em Castelo Branco, Uhum. e há pouco tempo, o mais recente que fiz foi agora para a inauguração do Museu da Covilhã.
fiz o percurso da cidade e fiz também o percurso do audioguia para o próprio Museu da Covilhã, que Hum. abre isto não sei quando é que vai para o ar, mas abriu, Sim. acho que já abriu. Julho, não é? Portanto, durante Exatamente, o mês julho, de julho. É exatamente, isso mesmo. exatamente. Ok. Já te aconteceu pessoas reconhecerem a tua voz? É habitual? Já, e acho que curiosamente acontece mais agora, Uhum. eh, que não estou na rádio, do que quando estava na rádio, porque também, a bem da verdade, a minha voz agora está em sítios muito mais diversificados, não é? Está na Sim, mais televisão, acessíveis, claro. está na rádio também, através da publicidade, Uhum. está na internet, está nos museus, está em montes de sítios diferentes. E sim, já aconteceu. Numa das viagens para o Louvre, foi muito engraçado, quando eu estava a regressar a Lisboa, Sim. encontrei uns amigos meus de infância, porque eu sou do Porto, Uhum. e eles estavam na estação, e aí, grande festa, fala com eles, não sei o quê, nananã, e passam dois fulanos, passam por mim, olham, mas seguem, entram na carruagem. Sim. E pronto, despeço-me dos meus amigos, entro na carruagem e eles ficaram atrás de mim, mesmo no banco atrás de mim. Aham. E às tantas eu ouço: "Olha, desculpe, eu tenho que lhe perguntar isto. Eu conheço a sua voz. É de onde? É da rádio, é da publicidade?" Então, pronto, tivemos ali uma Uhum. conversa. As pessoas às vezes não sabem muito bem, De onde, não é? de onde, não é? Uhum. Mas tu depois dizes: será daqui?" "É isso, é daí, é daí." E, será daqui ou será dali? E as pessoas reconhecem. E acontece-me, se calhar, mais vezes agora, o que é curioso. E Isso é é sempre engraçado. engraçado, claro. E entretanto, eu estava aqui a ver, portanto, isto tudo de trabalhares com voz começou na rádio, não é? Exatamente, Eras exatamente. miúda, miúda como quem diz. Tinhas 17 anos quando começaste numa rádio, não é? Exatamente. Aquela pesquisa tão bem, meu Deus! Muito obrigada, eu gosto de saber tudo. Até coisas que depois acabam por não ser, estás a ver? Mas vias em qualquer lado, acabo sempre por ver em qualquer lado. E então, tinhas 17 anos e começaste a fazer rádio. Como é que foi essa experiência? Foi nessa altura que tu pensaste ou sentiste que realmente era isso que querias fazer? Não, já foi antes. Eu fui Uhum, atrás dela. Eu sempre soube aquilo que eu queria fazer, desde muito cedo. E fui atrás da rádio, porque eu sabia que uhum, era isso que eu queria fazer. Eu era uma consumidora ávida de rádio, ouvia rádio local, rádio nacional, ouvia tudo e mais alguma coisa. uhum. Isto nos anos 90, e eu passo fazer zapping pelas rádios, passo por uma rádio que estava a fazer um casting para incluir locutores na sua equipa, e Sim. eu, pronto, vou participar nisto. Sim. Participei, fiquei, uma rádio local, a Jornal FM em Paredes, onde eu Sim. comecei, que foi uma grande Uhum. escola de rádio para mim. E assim comecei, ainda não estava na faculdade, entrei no ano seguinte em comunicação social, mas comecei a Uhum. fazer rádio no verão, antes da entrada na faculdade. Ia todos os dias, enquanto os meus amigos estavam todos, iam para os copos à sexta-feira à noite, Sim. eu ia para a cama porque às 7 da manhã eu não tinha carta na altura, Sim. nem tinha dado para isso ainda, mas não tive carta até há muito pouco tempo, até há 6 anos. Uhum. Portanto, mas pronto, a minha defesa, há um amigo que diz uma frase, pronto, que me conforta, que é: "Epá, é artista, não tem carta." Pronto, e É esta isso. frase conforta-me. Sim. Então, E nessa então altura, depois tu acabas por continuar lá, não é? Vais ganhando essa experiência. Quando chegas ao teu curso, já tens ali alguma bagagem, não é? Pelo menos na sim. parte que diz respeito Sim, à rádio. sim, Sim. sim. Tanto que nós tínhamos, no terceiro ano, nós tínhamos que escolher uma especialidade, Uhum. ou rádio, televisão ou imprensa. Sim. E rádio, eu sabia exatamente o que queria. E Claro. eu estudei na Escola Superior de Jornalismo do Porto, portanto era uma faculdade muito vocacionada para o jornalismo, área que eu muito, muito respeito, Uhum. porque é de facto essencial para uma sociedade democrática e livre. Exato. Mas aquilo que eu sempre quis fazer foi animação de rádio, porque eu Uhum. entro na rádio por paixão pela música. Ok. É a música que me faz querer entrar Uhum. neste meio. Pois, e tu, entretanto, passas depois, anos mais tarde, não é? Para uma rádio onde foste colega de um convidado do Boca Trapos, há alguns episódios atrás, o Daniel Fontoura, que eu sei que Exatamente. vocês entraram mais ou menos ao mesmo tempo, não Entramos foi? ao mesmo tempo, Foi mesmo ao mesmo exatamente ao tempo. mesmo tempo, completamente. Sim. Foi aí que nós nos conhecemos. E como é que foi dar No esse salto para uma rádio maior? foi maravilhoso. E foi um professor da faculdade que me falou do casting. Uhum. Ele trabalhava na Renascença, era e é jornalista da Renascença.
era meu professor de especialização de rádio, lá está. E eu sempre andei pelos corredores da faculdade a dizer: pá, eu não quero jornalismo, eu não quero jornalismo, eu quero animação de rádio. Sim. E ele sabia disso, e então a Renascença, porque a Mega pertence ao grupo Renascença, Uhum. faz um casting em que na altura era anunciado no jornal, hein? Isto é Exato. uma coisa realmente noutra vida, não é? Sim. E ele avisa-me: olha, Letícia, eu sei que tu não queres ser um jornalista, acho que se vai perder uma ótima jornalista. E eu: não, não vai nada, professor, deixa lá isso. Mas há um casting, o Jornal Notícias publicou um casting, não sei o quê, vai lá ver. Eles não dizem para onde é que é, mas eu sei que é a Renascença e sei que é para uma rádio de jovens que eles vão abrir, que já existe em Uhum. Lisboa e que vai abrir agora no Porto. Eu, pronto, concorri, passei as fases todas do casting e pronto. E depois fui convocada para um estágio em Lisboa, Sim. que foi aí que eu conheci o Daniel. Conhecemos-nos numa noite no Hotel Dom Carlos, Daniel Fontoura da Sim. RFM, porque entrámos juntos no estágio, éramos 4 Sim. locutores, que tivemos essa oportunidade extraordinária de termos o Grupo Renascença a dar-nos formação Uhum. Sim. Ele falou hum, sobre isso a também, outro sim. nível, não Uhum. é? De rádio. Foi uma oportunidade incrível, não é? Exato. Termos esse tempo, que é uma coisa que eu acho Sim, que já não existe hoje em dia, exato. não é? E continuamos a ter Lisboa a roubar pessoas ao Porto, não é? Porque tanto o Daniel como tu tiveram que trocar o Porto por Lisboa para poder trabalhar na É, área em que queriam. é verdade, é assim, o Porto tem rádios também, tem Sim, rádios exato. muito, muito válidas, mas é verdade que o mercado estava e está e continua a estar muito concentrado aqui. Agora, as novas formas de comunicação, os podcasts, o teletrabalho, Uhum. pode ser que mude aqui a geografia à coisa, mas ainda assim não acredito que seja muito célere e a rádio continua de facto a estar muito concentrada em Lisboa. Aliás, eu e o Daniel não somos os únicos exemplos, Sim, sim, há muitos exemplos de malta do Porto que veio para claro. Lisboa em busca do sonho da rádio, sim. Exato. E não é só na rádio que acontece, não é? Na televisão Sim, também. claro. E noutras E áreas, no noutra, teatro, no exato, teatro. e noutras áreas, exatamente. E eu sei que tu, em miúda, a certa altura, gostavas de ter sido, aliás, a locutora de continuidade na televisão, não Tu é? és mesmo muito boa nisto, Pá, é eu gosto de saber verdade. essas coisas todas e acho curioso porque era um papel, um trabalho, não é? Que havia há muitos anos na televisão e que deixou de haver. Epá, eu acho isso incrível. Exato. Eu era miúda, eu lembro-me perfeitamente de andar atrás da minha mãe, da minha avó, chateá-las imenso. O que é que eu fazia? Sabes aquelas coisas, deixa eu ver se eu consigo explicar. Sim. Aquelas coisas em que tu pões os tachos, não sei, na mesa para não ficar aqui quente, para não estragares a As mesa. Como é que isso bases se chama? são, Aquelas bases. são bases de Nós tínhamos em panelas, sim. casa uma base que era em metal e, e que tinha assim, portanto, os ferrinhos em metal, e aquilo fazia-me Uhum. lembrar, e era redonda, aquilo Sim. fazia-me lembrar a mira técnica. E Isso é tão então, o engraçado, que é sim. que eu fazia? Pegava naquilo, tananã, punha à minha frente, estava a mira técnica, tirava aquilo e começava a minha locução de continuidade. Há gravações disso, por acaso, ou Não nem por há, isso? não há, Oh, aquilo que era feito tipo estilo pena. teatro, não há gravações. Sim. Mas, E mas nesses momentos tu sim, sonhavas ser uma locutora de continuidade? sim, era, a locução sempre esteve de facto, agora olhando para trás, muito presente, a palavra, muito, muito presente desde quando eu lia na missa, as, as leituras litúrgicas. Eu era sempre Sim. aquela que queria ir ler, sabes, ao microfone na missa, pronto, desde aí. Yeah. Pronto, está explicado então. Isto realmente tinha de ser, não é? Deste muitas voltas, mas tinha de ser. E no meio disto tudo, como é que aparece a representação na tua vida? Pois é muito curioso, é na faculdade, enquanto eu estava na Escola Superior de Jornalismo, há uma colega que me fala de um workshop de expressão dramática e que me aconselha a fazer esse Uhum. workshop. E eu fui fazer e a minha vida nunca mais foi a mesma. Ao ponto de eu ter equacionado, abandonar o meu curso, a minha licenciatura em Comunicação Social, e mudar Sim. para teatro. Uhum. Não aconteceu, entretanto, fui fazendo diversas formações, mas quer no Porto, depois quer mais tarde em Lisboa, onde eu depois começo a fazer teatro mais sério. Uhum. Fiz várias formações, mas o salto para
a licenciatura depois de teatro nunca aconteceu, mas nunca é Ok. tarde. Exato, ainda vais a tempo. Mas Vou. entretanto começaste a representar e fizeste teatro mais do que outra coisa, certo? Sim, eu tinha uma amiga Uhum, que estava no Teatro Passagem de Nível, na Amadora, e que me convidou a participar num curso que eles faziam, que era uma coisa extraordinária. Eu realmente tive muita sorte com a formação, quer na Mega, aquele tempo de sim. disponibilidade que falávamos há pouco de formação, eu também o tive no teatro. E eles faziam uma coisa incrível no Teatro Passagem de Nível, que eram umas formações de vários meses, em que tu tinhas aulas de várias coisas. Tinhas aulas de voz, tinhas um professor de voz, tinhas Sim. aulas de representação com um professor de teatro e representação, tinhas aulas de corpo e movimento com um bailarino e, portanto, aquilo dava-te uma dimensão bastante completa do teatro e tinhas uma apresentação final e fiz amigos para a vida Uhum, nesse curso. Escrevi os monólogos, os meus e os dos meus amigos dessa apresentação final, porque a escrita também é uma coisa que sempre esteve aqui muito sim. presente na minha vida. Uhum, E desde aí, pronto, a coisa nunca mais parou. Assim, é uma coisa muito forte na minha vida, uma ligação sim. mesmo. Aquilo que eu sinto no palco é uma coisa mesmo muito forte. Nós agora começámos a desenhar uma nova peça e com isto do confinamento e não sei o quê, aquele espaço de um palco, Uhum. da escuridão do palco, já não me acontecia há muito tempo. E é muito diferente, não é? E Estar ali. ai, quando eu nos últimos meses, epá, têm sido as melhores noites, é incrível, sim. É E uma tu sensação estás agora a que montar me é essa muito grata. sim, essa peça, não é? Uma nova peça? Sim, o Desniveldar, Sim. que também vai ser lá no Teatro Passagem de Nível. É um Uhum. regresso às origens. Finalmente, não é? Depois deste Exato, ano tão duro para toda a gente e mais ainda na área da cultura, não é? Onde exatamente. tudo parou, é sempre bom saber que estes projetos estão a voltar, alguns mais lentamente que outros, mas no fundo, não é? Tudo a tentar voltar. Sim, sim, E sim, muito alguma coisa que importante. nos possa desvendar sobre essa peça? Ou ainda é cedo? É uma peça divertida, é um registro que para mim é desafiante, porque, Sim. hum, eu estou habituada a registros mais dramáticos, Uhum. mais clean, e é uma peça muito divertida e portanto é um desafio para mim. Hum, não posso revelar muita coisa, mas Ok, posso dizer que é então um bar que está ao contrário, pronto. ok. Assim de repente fizeste-me lembrar Stranger Things, quando dizes coisas ao contrário. Nunca sabe, não Ok, sei. fica no ar então. E olha, além de, pronto, vives da voz, com estas coisas todas que estivemos aqui a falar, como atriz também vais tendo estes trabalhos, não é? Na área do teatro, mas a certa altura começaste a dedicar também a contar histórias. É verdade. Como é que isso apareceu neste teu percurso e o que é que tens feito nessa área? Olha, as histórias, foi uma coisa que eu procurei no âmbito do teatro, porque no fundo, contar histórias é a base de todo o trabalho que eu desenvolvo em todas as áreas. É a base da rádio, é a base da Exato. escrita, é a base do teatro. Se tu não souberes contar histórias de forma envolvente, que envolvas a tua audiência, Uhum. com todas as técnicas que isso implica, não sabes fazer teatro, não sabes fazer rádio, não, é difícil, não é? Portanto, isto é a base. E eu Sim. procurei durante muito tempo formação nesta área da contação de histórias. E por várias coisas da vida, epá, o formador não estava disponível, ou não sei o quê, andava atrás numa escola, nananã. Pá, e há um dia em que de facto consigo fazer a formação, estive um ano a fazer formação de contadores de histórias no EVOE, na Escola de Uhum. Atores, Sim. e a partir daí, as histórias nunca mais saíram da minha vida. Foi também uma coisa que, ou seja, que eu procurei como formação para melhorar o meu trabalho no teatro, mas que nunca pensei, nem sabia que existia esta área por si só. Há Sim. contadores de histórias, não é? Há pessoas que Uhum. vivem só disto em Portugal, Sim. que têm esta profissão de ser contador de histórias. E isto começou assim a crescer, não te sei explicar muito bem, eu acho que eu fui sempre atrás de tudo na minha vida, eu sempre tive que ir atrás das coisas, eu sabia o que queria e eu ia atrás das coisas. As Uhum. histórias foi um bocadinho, aconteceram-me, as histórias vieram atrás de mim, não é? Eu Sim. procurei a formação, mas nunca pensei contar histórias Uhum. por si só. E tem acontecido, e até ao ponto de agora ter desenvolvido um projeto
Sim, mas deixa-me só interromper-te aqui para te fazer uma Força, pergunta e depois já me contas sobre força, isso, que é, força. achas que o facto de teres sido mãe ajudou também a que te dedicasses um bocadinho mais a isto de contar histórias? Sem dúvida. Uhum. Embora, o curso que eu fiz ainda não era mãe, ainda não tinha Sim, engravidado, mas sem dúvida, aliás, eu aqui uma sinergia desde que eu fui mãe aparece mesmo nas locuções e tudo, há aqui um sem número de trabalhos para crianças que me sim, aparecem, exato. o que é engraçado. E claro que ajudou imenso, porque numa fase inicial, os bebés não ligam muito a esta coisa Sim. das histórias, não Uhum. estão muito despertos para isso, mas eu desde muito cedo, talvez por esta formação, eu conto histórias ao meu filho. E ele hoje em dia, adora, é um ávido consumidor de histórias e claro que isto ele é uma inspiração, não é? E é uma inspiração e não só, os brinquedos dele às vezes vão parar ao palco, não é? Tem que ser, Sim. acontece. Sim, isso é engraçado de saber também, não é? Porque ele depois vai poder acompanhar-te e ser também Não. espectador, não é? Não, houve uma vez em que ele, numa sessão de contadores de histórias, precisamente, ele veio um tambor dele, que era parte da história, e ele foi assistir, e às vezes ele diz: "Aquilo é o meu Exato. tambor!" E eu: "Ups!" Precisas de comprar No meio, ferramentas para o isto teu no meio do trabalho, não é? espetáculo, exato. Deixar os brinquedos do teu filho em paz. Exatamente, ele merece, ele merece. Exato. E então tens um novo projeto, não é, aqui na área de contar histórias, que se chama Trautear, é isso? Exatamente. Conta-nos lá como é que isto surgiu. É de uma loucura de 2 pessoas completamente loucas. Isto em plena Em pandemia, plena não é? pandemia, claro, quem é que Uhum. em plena pandemia, em pleno confinamento, com os teatros fechados, com crianças em casa, escolas fechadas, decide: "Bora lá montar um projeto de histórias, para a infância, de teatro e música para a infância". Parece-nos uma ideia extraordinária. Levar a fasquia é uma coisa mais profissional, Uhum. portanto, eu e a Sandra Oliveira, que é a minha sócia neste Sim. projeto, ela é educadora, foi educadora de infância durante muito tempo, tem muita experiência nessa área, mas é Uhum. essencialmente música, tem uma escola de artes e de música no Seixal, que é a Martes, e decidimos entrar nesta loucura. Ela é tão louca quanto eu, não é? E Mas correu bem. correu muito bem. Nós fizemos o primeiro espetáculo, um espetáculo ainda que nós chamámos-lhe um espetáculo, um ensaio com público, digamos Sim. assim, em dezembro do ano passado, Uhum. de 2020, portanto em plena pandemia. E pronto, é certo com limitações de distância e de espaço, não é? E de lugares no auditório, Uhum. mas esgotámos e ficámos com pessoas que queriam assistir e não puderam, tiveram que ficar à porta. E isso deu-nos muito alento, as pessoas gostaram daquilo que nós fizemos. Basicamente é um projeto onde eu dou a parte dramatúrgica e da história, e a Sandra está mais com a parte musical, embora também entre Sim. nesta parte. Ahm, e portanto, estamos agora temos um novo projeto que sou eu que estou a escrever. Sim. Eu estou a fazer a concepção também do espetáculo, era para ter estreado no Dia da Criança, mas infelizmente não conseguimos timing para isso, e portanto há de estrear em breve. Exato. E Muito bem. E é impressão minha ou cada vez há mais oferta deste tipo de programas para crianças e também muito pequeninas? Porque aqui há uns anos, se calhar, era mais difícil, não é? sim, sim, eu acho que no meu tempo não havia nada disso, e mais, mas para além do meu tempo, há uns anos não havia de Uhum. facto nada disso. É uma área que talvez sim, os contadores de histórias também é uma coisa que tem crescido nos últimos anos, Sim. que já existe lá fora há mais anos, mas tem crescido em Uhum. Portugal nos últimos E tu anos. disseste há pouco que há pessoas que vivem disso em Portugal, o que para mim é uma Completamente. novidade. Não sabia Assim, que havia pessoas que viviam exclusivamente de contar histórias. a minha professora de contadores de história vive só disso, e não Uhum. é a única, há muitos contadores de histórias que vivem só de contar histórias em Portugal. Sim, Isso é giro vive-se. de É, saber. é engraçado, não é? Uhum. Depois vais tipo nas finanças, não sei o quê, então e a profissão? Contador de histórias. Ok, vá lá, agora a sério. Diga-nos a verdade, do que, Exato, é que, do não. que é que vive? Exatamente. Não, é verdade, é verdade. E é bom É bom, porque é? num país onde a cultura, onde é tudo tão difícil, não é? Onde quem trabalha em cultura é tão menosprezado, onde as condições laborais são tão complicadas, Verdade. dá-nos muito alento saber que há pessoas que conseguem fazer a sua vida nestas áreas, e
e a trabalhar para a infância, que é uma coisa que me dá muito prazer, quase como uma função de serviço público, Uhum, sabes? exato. De estar a construir uma sociedade melhor, sabes? Conseguir Uhum, passar, é um bocado aquilo que também me interessa na parentalidade, não é? Estar a passar valores ao meu filho, passar exato. valores às outras crianças através da arte, acho que é. Uhum. É sempre giro, não é? E Sim, fica, daqui a uns anos ele vai contar a toda a gente que a mãe, quando ele era pequenino, fazia peças para ele, não é? Porque a ideia que ele deve ter é essa, apesar de estar sim. lá muita gente, não é? E que lhe roubava os brinquedos. Que lhe roubava os brinquedos, exatamente, vai contar isso também. E olha, tu como atriz, estiveste ligada aqui a um projeto, ou participaste num projeto que era o 48 Hour Film Project, Uhum. já em mais do que uma ocasião, como é que correu esse projeto? Ora, muito bem, para nós, eu fazia parte, fazia e faço ainda parte de Uhum, uma companhia chamada Caixa Negra Coletivo de Criação. hum, e na altura, em 2016, o diretor artístico, que é o Ricardo Mendes, das pessoas mais talentosas que eu conheço, eu já trabalhava com ele, trabalhávamos em teatro, portanto o nosso business era o teatro, puro e duro, mas ele começa a interessar-se muito pela área do vídeo. sim. E isto leva naturalmente para o 48 Hour Film Project, que não sei se Uhum. sabes em que é que consiste, é um festival de Já ouvi cinema falar, sim. que acontece em várias cidades do mundo, em cento e tal cidades, Estados Unidos, Europa toda, Uhum. e depois há uma grande final do Filmapalooza, onde cada vencedor de cada cidade vai à final das finais e depois há o grande vencedor mundial. Uhum. E isto é muito engraçado, porque a ideia é tu juntares um grupo de amigos, distribuires funções, aquele é o cameraman, aqueles vão Sim, ser os uma equipa, atores, portanto. nananã, e Uhum. num fim de semana fazes tudo, fazes o guião, portanto é tipo o fim de semana onde ninguém dorme, não é? A malta à noite a escrever o guião e não Sim. sei o quê. Acho que é um projeto muito giro, muito engraçado, muito desafiante e nós participámos enquanto Caixa Negra, coletivo de criação, eh, nesta aventura em 2016, eu participei como atriz, Uhum. dei também ali uns humildes contributos, muito, 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 muito humildes no guião. Sim. O André Tenente e o Ricardo fizeram-no muito melhor que eu. E entretanto, depois, 2 anos mais tarde, o Ricardo e a Caixa Negra resolveu entrar no 48 como produtora. E Uhum. então nós tivemos, nós atores e Caixa Negra que tivemos a produzir, envolvidos na Sim. produção do 48. É uma Portanto, experiência muito diferente também, não é? muito diferente, portanto, já não há que dizer que o nosso filme, O Mikado, quando nós participámos Sim. em 2016, ganhou o segundo melhor filme. Boa, parabéns. Exatamente. Há que dizer, pronto. Exato, Seja acho que fazes feita muito justiça bem. já É agora, isso pronto. mesmo. Uhum. Mas depois, de facto, realmente é muito diferente participar como produtores. Tu que trabalhaste em produção Uhum. de televisão, portanto, são as pessoas que fazem as coisas acontecer, não é? São os Exato. produtores. É muito diferente, de facto, estares à frente das câmaras, a representar um papel ou a escrever o guião, ou de repente teres que fazer um festival acontecer na Exato. tua cidade. Uhum. Reunires equipas, tratares das inscrições, do merchandising, onde é que vai ser a Tudo. apresentação, tudo, tu sabes Tudo. melhor que eu como é que é, não é? Sim. Pronto, é muito trabalhoso, como tu sabes, Uhum. para um fim de semana ou uma apresentação, as apresentações normalmente eram e são no Cinema São Jorge, Sim. para aquilo que se vê que é tão curto, não é? 2, 3 horas, há muitas semanas, muitos meses de trabalho, como tu sabes. Exato. Mas é muito gratificante porque eu estava a trabalhar com a minha equipa, com pessoas de quem eu gosto muito, e portanto foi uma aventura também muito Uhum. diferente, mas que também foi muito gratificante. Exato. E deste o nome a um prémio durante este projeto? Como é que isso foi? É porque quem produz pronto, a cidade onde o festival está a acontecer é suposto ter um prémio local, Uhum. ou seja, um prémio que dignifica para o filme que melhor dignificou a sua cidade. Portanto era preciso dar um prémio para o filme que melhor dignificasse Lisboa, no nosso caso. Ai pá, é preciso um nome para este prémio, brainstorming, ai, coisa, nanana. Pronto, e calhou-me a mim, a mim essa, humildemente dar aqui o nome ao Prémio Curta Lisboa, que pronto, é até hoje o prémio local do 48 Sim. Hour
48 Hour Film Project de Lisboa. Muito bem. E Letícia, depois destes anos todos ligada a esta área e a trabalhar com a tua voz, o que é que ainda te falta fazer? Qual é que é assim o grande projeto de sonho? Ui! Olha, acho que me falta pezinhos mais a sério no teatro. É aquilo Uhum. que eu estou com mais vontade, assim, os meus dedinhos Sim. têm assim mais vontade de fazer. Entrar de forma mais séria no teatro, porque esta coisa das locuções é engraçada, às vezes a vida tu dás a volta, a volta, a volta, a volta para parares no lugar quase inicial ou que se Uhum. calhar estavas destinado. E eu andei sempre ali com o teatro, assim, de lado, ali, nananã, andei ali à volta, vai para o curso, não vai, ai, vai para o mestrado, não vai, não sei o quê. E de repente começo a fazer as locuções e começam a puxar muito pela parte da interpretação nas locuções e eu começo, epá, isto é o casamento mais incrível da minha vida, que é juntar as duas coisas que eu mais amo na vida, não é? É o Exato. microfone com o teatro, começam-me a pedir dobragens e não sei o quê, não, mas essa capacidade interpretativa Uhum. e isso começa-me a abrir muita vontade. Começas a ter o bichinho ali, não é? A Começa a remoer. despertar outra Sim. vez e Letícia, Letícia, estou aqui, estou aqui. Pronto, e a Letícia está assim muito, pronto, a olhar muito para isso de frente. Muito bem. E então, quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje e por acaso estiver ligado a um projeto qualquer onde vai precisar de uma voz, como é que as pessoas te encontram na internet para te contratar, por exemplo? Olha, nas minhas redes sociais, no meu Uhum. SoundCloud, essencialmente, é só procurarem Letícia Pinheiro, LP, no Sim. SoundCloud, que eu estou lá, tem lá o meu portfólio, o meu canal de YouTube também, Letícia Uhum. Pinheiro, atriz e locutora, ou Ok. locutora e atriz, já não sei. Chegam lá de certeza, né? Chegam De lá uma de forma ou de certeza, outra. Sim. exatamente, exatamente. Depois também através do meu LinkedIn, do meu Facebook, portanto, as minhas redes sociais todas, Instagram, pronto, já tive Estás trabalhos por aí. de todas as formas possíveis e imaginárias. E depois há plataformas próprias em Uhum. que, pronto, quem está neste negócio sabe disso, em que nós locutores estamos e estamos, e eu também estou lá nessas plataformas que são do domínio dos clientes, julgo eu, Uhum. e de quem trabalha nesta área. Ok, muito bem. Letícia, foi um prazer, muito obrigada por ter estado aqui no Boca de Trapos e como viste não houve falta de razões para cá estares, não é? Era só uma questão de tempo para falarmos destas coisas todas. É verdade, Mónica, o prazer foi todo meu e pronto, olha, que haja aí mais oportunidades e mais Exato. peças para nós falarmos e boa sorte, que este podcast te leve muito longe. Acho esta Muito coisa dos obrigada. podcasts incrível, esta criatividade toda a surgir com várias pessoas que de repente têm espaço no espaço mediático, e que o merecem e tu és sem dúvida uma delas. Portanto, foi Muito um prazer. obrigada. O prazer todo meu, Letícia. Até à próxima. Muito Até à obrigada. próxima. Por hoje é tudo. Este foi o 15º episódio. Há mais 14 para ouvir na vossa plataforma de podcasts preferida ou no YouTube. Obrigada pela companhia. Até ao próximo. Boca de Trapos. Boca de Trapos!